pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estante Branca. Eu venho aqui hoje compartilhar uma leitura que eu estou fazendo há poucos dias, que na verdade eu cheguei nesse livro a partir de um outro estudo que eu estou fazendo e eu queria saber a respeito de um determinado assunto, que era corpo mental. E daí eu encontrei essa informação nesse livro e eu comecei a achar interessante as questões que ele aborda, a forma como ele aborda. Então, o livro se chama Experiências Fora do Corpo, ao alcance de todos, guia prático para compreender a consciência e usufruir os benefícios da vida interdimensional. Esse livro ele foi escrito por Sandy Gustos e publicado pela editora Cultrix ou Cultrix. Esse livro ele fala muito então, né, sobre projeção. Um dos nomes mais famosos a respeito deste assunto é o Valdo Vieira, né? Um grande pesquisador. Ele tem um livro que é bem antigo, se chama Projeciologia. Você não encontra mais esse livro publicado no mercado, ele já é uma edição esgotada, então a gente só encontra em sebos ou, né, pessoas que vendem essa edição e não se encontra num valor muito econômico. Então é bem interessante assim o livro. E a Sandy, até pelo que eu estava lendo aqui, ela é meio que seguidora do trabalho do Valdo Vieira. Eu vou ler um pouquinho a respeito da autora, para que a gente conheça um pouco quem fez, né, quem publicou essa obra, e depois eu dou mais informações a respeito do livro. Então, Sandy Gustos foi voluntária, professora e pesquisadora de Conscienciologia de 2001 a 2014. Durante esse período, lecionou no Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, e publicou inúmeros artigos sobre experiência fora do corpo, EFC, e fenômenos relacionados, no Reino Unido e internacionalmente, conquistando o respaldo de alguns dos mais eminentes pesquisadores acadêmicos da consciência. Nascida na Austrália, Sandy é formada em Relações Públicas e mora em Paris, onde tem uma empresa de consultoria em comunicações. Só falando aqui um pouquinho, porque foi colocado a respeito do Valdo Vieira. Vou ler só um pedacinho a respeito dele, tá bem? Médico, professor e pesquisador em cujos princípios científicos esta obra se baseia. Escreveu mais de 60 obras, entre livros, tratados, dicionários e centenas de artigos relacionados à pesquisa da consciência e ao parapsiquismo. Conhecido por ser o propositor da conscienciologia e da projeciologia. Foi cofundador do Instituto International de Projeciologia e Conscienciologia, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Enfim, ele tem é bem extenso, mas só para dar uma ideia a respeito de quem ele era, né? Ele faleceu em 2 de julho de 2015, aos 83 anos, na cidade de Foz do Iguaçu. Então, a obra permanece viva, né? E as pessoas que veem o valor desse trabalho continuam o caminhar a respeito do assunto, que isso que é o mais importante. Por isso que o livro, ele sempre permanece vivo, né? É uma obra viva, é assim que eu considero. Então, esse livro aqui, ele foi publicado em 2015 e ele tem uma segunda reimpressão, teve uma segunda reimpressão em 2019. Ele tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, 311 páginas, contando com a parte da bibliografia. É um livro que possui imagens, né? Então deixa eu só mostrar aqui algumas imagens. Não tem tantas, mas tem algumas imagens que são interessantes. Deixa eu ver aqui. Ele fala muito sobre... Ele dá várias informações, então aqui no sumário, experiência fora do corpo,
o impacto da descoberta de que sou mais do que meu corpo físico. É bem iniciático, assim, você começa desde do entendimento do que é, né, a projeção astral, até ir se aprofundando um pouco mais em outras questões. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ela coloca técnicas de projeção lúcida, sensações comuns na decolagem e no retorno. Eu acho que assim, existem outros autores que falam a respeito deste assunto, mas é interessante que ela vem com uma linguagem até diferenciada de uma pessoa, de um autor espiritualista. Então ela traz um foco mais científico sobre o assunto. E daí você vê que as coisas batem. Eu já li um outro livro, que eu deixei até aqui para vocês verem também, que esse aqui, o Viagem Espiritual. Tem até vídeo a respeito dele no canal também, que esse daqui é do Wagner Borges. Ele fala muito a respeito deste assunto. Mas aqui ela fala com uma linguagem um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Mas acaba sendo a mesma coisa. Então eu comecei a ler esse livro para saber um pouquinho a respeito de corpo mental, e tem informações bem interessantes. Então aqui ela coloca o corpo mental, características do corpo mental, patologias do corpo mental, e olha só que interessante, falando a respeito disso que eu estava lendo. Que uma das coisas que atrapalha o nosso corpo mental, que o corpo mental é considerado onde fica a nossa consciência, ou seja, o que nós somos. Nós somos espíritos, mas a nossa consciência é aquilo que permanece, independente do corpo que a gente carrega. E daí ela coloca o seguinte a respeito das patologias do corpo mental. A robotização, uma condição em que nos permitimos ser controlados por rotinas mentais e ideias fixas o tempo todo, é um exemplo disso. Algumas pessoas estão robotizadas ao ponto de mal usarem o seu corpo mental, tal como aqueles que assistem a horas de televisão todos os dias, absorvendo e aceitando tudo o que vem sem discernimento. O que faz... Quando eu li isso, eu falei assim, tá, ela tá falando sobre televisão em 2015. E hoje, qual que é o nosso problema, né? Um grande problema que causa patologias no corpo mental: celular. Então, imagina se passar horas a fios diante de uma televisão, imagina no celular que está aqui, na nossa frente, bem na nossa cara, né? Então, são coisas assim que é bom da gente ler justamente para a gente trazer para nossa rotina e compreender que nós precisamos cuidar daquilo que nós somos. E quando a gente fala em projeção, você não está simplesmente falando que é uma coisa fácil e tranquila e sai do corpo na hora que você vai dormir, por exemplo, ou em momentos que você trabalha a expansão da sua consciência. É algo complexo. E para isso, nós precisamos de cuidar dos nossos corpos. Não só do corpo físico, mas de todos os outros corpos. Corpo astral, corpo energético, corpo mental, enfim. Então, são várias questões que nós temos que nos atentar. Eu gosto do assunto. Teve um período que eu praticava técnicas assim de forma diária, e é muito interessante que quando você começa a ficar disciplinado em fazer as técnicas e ficar focado em trabalhar esse lado, a projeção lúcida ela começa a acontecer. No começo dá um pouco de medo, eu fiquei com um pouco de medo, porque é algo completamente novo, mas também é incrível, porque daí você tem a comprovação de que de fato você é um espírito e a vida continua do outro lado. Aqui eu vou ler um pouquinho a respeito do livro, tá bom? Fala o seguinte: a maioria das pessoas não tem consciência direta de que vivemos num ambiente que vai além dos limites do mundo material. E que somos, na verdade, vocês vão escutar o fluxo de carros aqui, tá bem, pessoal? E que somos, na verdade, muito mais do que apenas o nosso corpo físico.
Felizmente, existe um fenômeno natural a todos os seres humanos que nos permite verificar por experiência própria que somos capazes de agir de forma totalmente independente do corpo físico, numa dimensão não física, a experiência fora do corpo. Então, este livro apresenta uma síntese das pesquisas científicas do Dr. Valdo Vieira, um dos pesquisadores da consciência mais importantes da atualidade. Sandy Gustos oferece em linguagem acessível para o público em geral um panorama fascinante, detalhado, extremamente claro da condição humana além do corpo físico. Enfim, coloca outras questões aqui, mas basicamente é isso. Gente, eu vou dar mais uma lidinha para complementar o estudo que eu estou fazendo, porque é isso, nem sempre dá pra gente pegar todos os livros que a gente quer e ler paulatinamente, ele completo. Eu vou pegando pedacinhos e complementando o meu estudo, né? Então, o livro que eu queria então compartilhar é esse. Eu acho que vale a pena dar uma lida para quem não conhece e gosta de saber a respeito do assunto. Eu acho que vale a pena. E para quem ainda não viu o nosso vídeo lá também no canal a respeito do livro Viagem Espiritual, vale a pena também. Esse livro aqui do Wagner é um livro muito bonito, muito bacana. Ele tem várias imagens, tá? E vale a pena ver. Esse daqui ele foi publicado pela editora Luz da Serra. A editora Luz da Serra, ela costuma fazer uns livros bem bonitos. Então, é isso, pessoal. Eu vou colocar as informações a respeito desse livro na descrição. E espero que vocês tenham gostado e voltem aqui com outras indicações, falando se leram ou não, o que acham a respeito do assunto. Enfim, estamos aqui para trocar figurinhas. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.